Vou começar relembrando que a gente, rapidamente o que a gente viu da última vez, tá? A gente terminou vendo, a gente viu brevemente o axioma da substituição, que essencialmente é uma máquina que diz para a gente que se φ de xy é uma fórmula funcional, no sentido de que para todo x existe um único y, tal que φ de xy é satisfeita, tá? Então, para todo conjunto A, existe, vamos denotar assim, né? Existe φ de A, que sai de A em, ou melhor, vamos falar, existe o conjunto que a gente pode denotar assim, φ de A, que é igual ao conjunto de todos os y para os quais existe x tal que φ de xy. Ou melhor, existe x pertencente a A, perdão, tal que φ de xy. Se a gente escreve como é um único y, se a gente escreve esse carinha como sendo φ de x, o que o axioma da substituição diz para a gente é que existe esse cara aqui, o conjunto de todos os φ de x, tais que x pertence a. Tá? Em outras palavras, você tem o direito de transformar φ numa função quando você delimita o conjunto em qual o x varia. Ele não está mais variando no universo, ele está variando só nesse conjunto. Então, essencialmente, é uma máquina que diz para você que se uma coisa se comporta como função, então deveria existir uma função que faz isso localmente, digamos assim. Esse foi o axioma da substituição, que a gente viu. Aí vimos o axioma da regularidade, ou da fundação, que essencialmente diz que se para todo x, se o x for diferente do vazio, então existe um x que pertence ao x, tal que o x inter x é igual a vazio. Essencialmente, isso proíbe coisas do tipo você ter um x que pertence a si mesmo, ou você ter um x1 que pertence a x2 e x2, x3, e x é x1. Isso aqui também é proibido. Você também não vai poder ter cadeias decrescentes infinitas de pertence, coisas assim. A gente, então, encerrou isso. E aí começamos a falar sobre a noção de cardinalidade. Tá? A ideia de cardinalidade é que você não precisa de números para dizer se dois conjuntos têm a mesma cardinalidade ou não. Tá? Se eu coloquei até um desenho lá, mas aí a gente diz que dois conjuntos x e y têm a mesma cardinalidade. A gente definiu esse ter a mesma cardinalidade como sendo sinônimo de existe f de x em y bijetora. Tá? E aí, se a gente denotar isso assim, por exemplo, se a gente abreviar isso como sendo x
tio y. Como que eu chamaria o tio? Não sei. Tio é legal. X tio y. Imagina se eu fizer isso em algum seminário da UFES com alguém assistindo. Ia ser legal. Eu vou fazer. Então, se a gente denota assim, aí a gente viu esse lema que é bem importante. Ele é essencialmente bem bobo, mas é importante. Que para quaisquer x, y e z conjuntos que a gente pega, a gente tem x tio x, se x tio y, então y tio x, e se x tio y e y tio z, então x tio z. Essencialmente, ter a mesma cardinalidade se comporta, é uma relação, não é uma relação de verdade no sentido de relação binária de ser um conjunto, mas uma relação funcional, uma fórmula entre conjuntos que se comporta como se fosse uma relação de equivalência. Tá? Aí, qual a graça dessa observação? É que se a gente pudesse fazer, aqui está o nosso universo, todos os conjuntos estão aqui. Se a gente pega e considera isso aqui, vou escrever assim por aí. Oi? Ok. Se a gente pega... então, se a gente considera isso aqui, o conjunto de todo... Conjunto, né? Vamos colocar aspas aqui. Se a gente considerasse a classe, então, de todos os y que estão relacionados com o x, isso dá uma relação de equivalência, isso aqui seria a classe de um x. E o legal é que quando a gente tem relações de equivalência, a gente particiona o conjunto onde a relação está definida em subconjuntos 2 a 2 disjuntos. Então, por exemplo, haveria aqui a classe do conjunto vazio, por exemplo. Haveria aqui a classe do conjunto que só tem uma estrela. Haveria o conjunto, a classe dos caras que estão em bijeção com os naturais. E a gente ia particionar todos a gente ia particionar o universo em conjuntos 2 a 2 disjuntos, onde dois caras que moram no mesmo bloco, eles estão em bijeção entre si, eles têm a mesma cardinalidade. E aí, qual que seria a graça de fazer isso? Que aí foi onde ficou uma confusão, que eu me embananei para enunciar o teorema, o axioma da escolha, é que o axioma da escolha, a versão 1 dele, a primeira versão dele para a gente, a mais usual, e agora eu vou escrever direito, estava certo da outra vez, mas é essa aqui. Para todo A diferente de vazio, tal que vazio não pertence a A, e para quaisquer x e y que pertencem a x, se x é diferente de y, implica x inter y igual a vazio. Isso aqui tudo está falando que A é uma família não vazia de conjuntos não vazios. Então, se isso aqui ocorre, então existe um C tal que para todo x que pertence a A, x inter C é unitário. E esse ser unitário a gente consegue definir. Tá? Um conjunto B é unitário? É uma abreviação. Aliás, eu até fiz isso num vídeo que o Rígido perguntou se tinha como fazer isso. Existe um Y que pertence a B,
tal que para todo x, se x pertence a B, então x é igual a y. Tá? Isso aqui você está dizendo que o cara é não vazio e existe uma testemunha tal que todas as outras testemunhas são iguais a ele. Então, isso é você dizer que ele é unitário. Tá? Então, o axioma da escolha ele diz isso para gente. Se tem uma família, o desenho do axioma da escolha é exatamente esse aqui. Você tem uma família não vazia, de conjuntos não vazios, 2 a 2 disjuntos. É esse desenho. Tá? Então, existe um conjunto C, eu vou até escrever esse conjunto C com outra cor, tal que quando eu faço C interceptado com qualquer um desses blocos, vai dar sempre só um cara. Em outras palavras, isso está falando que o C tem um elemento em cada bloco. E somente um. Então, ele está escolhendo um elemento de cada bloco. Então, se essa abordagem que a gente discutiu no último vídeo fosse possível, como que a gente definiria cardinalidade? A gente faria assim. Pegaria essa relação de equivalência sobre o universo, invoca o axioma da escolha, pronto, cada um desses caras vai ser o que a gente vai chamar de número cardinal, porque é o que vai representar a cardinalidade, que é o que a gente gostaria. O problema é que isso aqui a gente não pode fazer uma relação... Opa! Se a gente pudesse fazer isso, essas bolinhas iam ser os cardinais, só que, como não pode, a gente precisa dar um jeito de selecionar esses caras sem usar o axioma da escolha. Um jeito que funcione, em certo sentido, universalmente. Tá? E é nisso que vão aparecer os números cardinais, ordinais e a coisa toda, que é a novidade de hoje. Tá? Então, espero ter diminuído a confusão do último dia. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é definir os naturais. Então, a gente precisa se lembrar do axioma do infinito. Então, axioma do infinito que inclusive ele é em certo sentido, é um axioma que se a pessoa é muito exigente, ele já diz para você que existe um conjunto. Então você não precisa de estipular um axioma para dizer que existe um conjunto. Mas enfim, o axioma do infinito diz que existe I, tal que I é indutivo. E lembrando o que significa I ser indutivo, 6 somente 6 satisfaz essa propriedade aqui. O conjunto vazio pertence a I, e para todo x, se x pertence a I, então x união união unitário de x, perdão, pertence a I. Tá? Como a gente discutiu da primeira vez que eu mencionei esse axioma, se a gente denota x mais 1 como sendo x união unitário de x, o que esse axioma está falando é que existe um conjunto I tal que o vazio pertence a I, esse cara pertence a I, esse cara pertence a I, porque esse aqui, eu obtenho desse fazendo ele mais um. Porque isso aqui é igual ao vazio mais um, né? Que é o vazio unido com o unitário de vazio. E conforme a gente vai fazendo isso, se a gente xinga, se a gente definir esse símbolo aqui, 0,
para o vazio, e aí a gente xinga de 1, o 0 mais 1, e o 2 igual ao 1 mais 1, e vai fazendo assim sucessivamente, meio que a gente está com a receita para os naturais. Por que o conjunto I não é o conjunto dos naturais ainda? Porque poderia ser que ele tiver... O I poderia ser assim, ó. Ele poderia ter o vazio, ou melhor, ele poderia ter o 0 e todas essas sucessões, 1, 2, tarará. Mas ele poderia ter também uma outra coisa, uma estrela. E se ele tivesse estrela, ele ia ter esse, ele ia ter esse e esse. Ele poderia ter mais coisas. Esse conjunto indutivo, ele pode ter mais coisas do que a gente, a princípio, precisa. Tá? Então, o que a gente faz é um roubo muito sujo, em certo sentido, mas ele é legal. Ele é imoral, mas ele é perfeitamente legal. Como esse conjunto I existe, a gente pode usar ele junto com o axioma da separação. Então, a gente vai separar elementos do I. E que elementos vão ser esses? A gente vai pegar os elementos do conjunto indutivo I, que a gente tem garantido pelo axioma do infinito. A gente vai pegar os elementos tais que, para todo J, se J é indutivo, implica que X pertence a J. Nossa, meu toque gritou aqui. Então, em certo sentido, o que a gente está fazendo é pegamos todos os conjuntos indutivos e fizemos a interseção deles. Não tem muito problema fazer isso, porque vejam que eles vão ter coisas em comum. Todos vão ter o 0, todos vão ter o 1, todos vão ter o 2. O que a gente vai fazer então é xingar isso aqui de ômega. Tá? Esse ômega, então, definição, ele existe pelo axioma da separação e do infinito. Ômega é chamado... Nossa, a Fabíola deve estar muito brava, porque ela é do time do Thiago. Ômega é chamado de conjunto dos números naturais. Então, é assim que a gente define os naturais quando a gente está no contexto de ZFC. É um dos jeitos, digamos. Mas esse eu acho que é o menos técnico. Então, você intercepta todos os conjuntos indutivos e você vai ter esse cara aqui, o ômega, que é o conjunto dos números naturais. Então, a primeira coisa que a gente precisa ver sobre ele a gente tem que se convencer de que isso aqui se comporta como a gente gostaria que os naturais se comportassem. Tá? Então, vejamos. Usando essa definição que a gente fez do... Cadê? 0, 1 e 2, nota o seguinte. Então, observações. Né? O 0 pertence aos naturais. Eu vou pegar um pedaço, só esse pedaço do vídeo e mandar para o Thiago. O 0 pertence aos naturais. Por quê? Pois, se J é indutivo, então, pela definição, 0 pertence a J. Então, como esse J é qualquer, então, como o 0, que é o vazio, pertence a todo conjunto indutivo, então, pela definição de ômega, o 0 pertence a ômega, como a gente queria. Que está na interseção de todos. Agora, suponha que
a gente tem um N que pertence a ômega, certo? Pela definição, isso significa que para todo J indutivo, o N pertence a J. Só que como J é indutivo, isso implica que o N mais 1, que é o N unido com o unitário de N, também pertence a J. Mas isso aqui é para todo J. Então, N mais 1 pertence a ômega. Então, o que a gente essencialmente fez aqui foi mostrar que a interseção de todos os conjuntos indutivos é indutiva. E que os naturais são indutivos. Em particular, isso essencialmente mostra é meio que o esquema de como a gente faz para mostrar que vale o princípio da indução, como o pessoal gosta de chamar, que é a indução nos naturais, que é só uma outra manifestação da boa ordem. Então, proposição, colocar aqui indução natural. Se P de x é uma fórmula, vamos supor que P de x é uma fórmula. Então, x é uma variável livre na composição aqui. Tal que esse meu P está parecendo P de conjunto das partes. Vou colocar assim. Tal que P de 0 é verdadeira. Em outras palavras, quando você faz a interpretação você pega a fórmula P e coloca o zero no lugar do x, e isso te dá uma coisa que é válida, é verificável no seu universo. Tá? É que eu sei que há pessoas que se incomodam com esse é verdade, é falso. E além disso, então satisfaz isso e satisfaz o seguinte: se P de n é verdadeira, então, ou melhor, deixa eu escrever isso aqui. Tô ficando craque nisso. Tal que para todo n em ômega, P de n ser verdadeira implica P de n mais 1 é verdadeira. Então, se a nossa fórmula P de x satisfaz isso, se a gente verifica que essas duas cláusulas são verdadeiras, então P de x é verdadeira para todo n, para todo x que pertence a ômega. Isso é o princípio da indução, tá? Que a gente está acostumado. E a demonstração ela cabe nesse espacinho de lousa, tá? Porque o que a gente faz? A gente pega e define o conjunto N. Então, demonstração. Pega e define o conjunto N como sendo o conjunto de todos os N's que estão em ômega, tais que vale P de N. A gente pode fazer isso porque o ômega existe, tá? A propriedade P, a fórmula P de x ela está expressa na nossa linguagem e a gente pode usar isso tudo com o axioma da separação. Então, esse cara existe. Pelo item, por essa coisa aqui, zero pertencente a n. Enquanto a outra condição, ela está nota que isso aqui está dizendo n pertence a ômega e p de n é verdade. Isso é um outro jeito de você dizer que n pertence a esse n. Se isso acontece, então vale P de n mais 1. Só que P de n mais 1,
o n mais 1 também pertence ao ômega, porque o ômega é indutivo. A gente viu aqui que se n está em ômega, então n mais 1 também está em ômega. Portanto, se vale isso, isso aqui está dizendo para a gente, junto com a outra informação, que n mais 1 pertence a n. Em outras palavras, isso aqui tudo diz para a gente que n é indutivo. Só que ômega é interseção de... O som ficou muito baixo para mim. Isso que a gente fez foi mostrar que o n é indutivo, mas como o... Vai caber aqui, eu falei que ia caber. Então, como o ômega é interseção de todos os indutivos, está contido em particular no n. Só que como o n já está contido em ômega, isso aqui dá para a gente a igualdade. Então, nossa, que bonitinho, vou conseguir fazer isso aqui, ó. Então, o n que a gente definiu assim é igual ao ômega. Ou seja, a propriedade é válida para todos os elementos do ômega. Tá? Então, o modo como a gente construiu os naturais com os axiomas que a gente tem foi feito para isso dar certo. Tá? Então, como posso dizer isso? A ideia de elencando esses axiomas é a gente conseguir as propriedades que a gente gostaria na matemática ordinária. Então, quando o cara colocou o axioma do infinito daquela forma indutiva, já foi pensando em você conseguir garantir que quando você definisse os naturais dessa forma, ele ia ter essa propriedade que a gente verifica em certo sentido empírico, mas não completamente verdadeiro, porque a nossa vida é finita, mas dos processos indutivos que a gente percebe, tá? Mas não deixa de ser uma coisa muito legal. Então, exemplo de aplicação, então, corolário, é que se você pega um número natural, então, ou esse n é o zero, tá? Ou existe um n, ou existe um m, pertencente a ômega, tal que m mais 1 é o seu n. Tá? E a gente prova isso por indução. A gente considera essa propriedade aqui, ó, P de x vai ser essa formulinha. X é igual a zero, ou existe m que pertence a ômega, tal que x é igual a m mais 1. Tá? Bom, por definição, vale P de zero. Tá? Aí agora, se a gente toma se vale P de n, para algum n, então, se P de n para n pertencente a ômega, então nota que a gente já viu que n mais 1 pertence a ômega, porque ele é indutivo. Então, se vale P de n, então vale P de n mais 1. Portanto, é uma aplicação bem idiota, mas como a gente vai usando. Mas, então, provamos assim por indução, digamos, que como essa propriedade satisfaz essas duas condições, então ela tem que valer para todos os números naturais. Agora a coisa vai começar a ficar um pouco mais interessante. Tá? Eu ainda não falei para vocês de ordinal, eu não defini ordinais para vocês.
mas a gente vai chegar lá. Daqui a pouco, eu vou mostrar, a gente vai ver que ômega, o conjunto desses, o conjunto Você tá falando alguma coisa? que eu estava falando, que talvez a Claro tenha impedido vocês de ouvirem, é que o ômega a gente vai ver que quando a gente definir essa relação binária nele, ele vai ser essa relação de menor como sendo pertence, isso vai ser uma relação de boa ordem. E só mencionando por que faz sentido, quando a gente chama zero igual a vazio, 1 igual ao cara que só tem o zero, o 2 igual ao cara que só tem o 0 e 1, essas relações aqui ah, são, são satisfeitas. Então a coisa está se comportando do jeito que a gente gostaria. Só que o salto conceitual ocorre quando a gente observa assim. Se o ômega vem de fábrica ele vem de fábrica com essa relação de ordem, então, o Marcos falou, o exemplo não é besta. Eu teria provado que n igual a zero é decidível. Cadê? Me perdi aqui. É decidível numa visão construtivista. Em outras palavras, a instância do Lem. Esqueci o que é Lem. O terceiro excluído. Isso. Tá. Então, não é besta. Então, muito obrigado. Tô mais tranquilo agora. Mas, enfim, o fato é que se o ômega tem essa relação de ordem, quando a gente definiu isso aqui, ó, cadê? X mais 1 igual a x união unitário de x, esse x aqui é um conjunto. Então, nada impede que a gente defina isso aqui, o ômega mais 1, que a rigor é ômega união unitária de ômega. Só que aí vejam só, o ômega, o conjunto ômega, ele pertence ao ômega mais 1. Porque quem é ômega mais 1? Isso aqui é um símbolo, uma concatenação de símbolos, tá? Que
que a gente usa para expressar esse conjunto. E vejam, o ômega pertence a esse cara, porque ele é o único elemento que está aqui, ó. Então, ômega mais 1 é uma coisa que contém como elemento o ômega. Então, se a gente extrapola essa definição aqui para isso, o que a gente vai ter o direito de dizer é que ômega é menor que ômega 1. Ômega mais 1. Então, em certo sentido, o que a gente está fazendo é dar o nosso primeiro passo numa contagem infinita. Tá? E, bom, agora eu tenho ômega mais 1. Eu posso fazer o que seria o ômega mais 1, que é o ômega mais 1, unido com o ômega mais 1. Vejam que isso é a mesma coisa que o ômega unido com o unitário do ômega unido com o unitário do ômega mais 1. Agora, se a gente xinga isso aqui de ômega mais 2, o que a gente tem aqui, ômega é menor que ômega mais 1, tá? Porque pertence ao ômega mais 1. E o ômega mais 1 pertence ao ômega mais 2, menor que ômega mais 2. Tá? Se a gente for interpretar isso como sendo de uma forma um pouquinho geométrica, a gente pode pensar que tinha o 0, aí o 1, aí o 2, aí o 3, e foi indo. Aí teve o n, e foi indo. E quando a gente faz esse foi indo para todo n que pertence a ômega, o que a gente ganha é o ômega. Tá? Só que a gente pode representar, então, como sendo o ômega está, em vez de colocar ele aqui, assim, eu vou representar esse ômega com um ponto. Tá bom? Então, quem é o conjunto dos números naturais? É o conjunto de todo mundo que veio antes do ômega. Então, veio aqui. Então, se eu coloco o ômega representado aqui, ele, enquanto conjunto, é a coleção de todo mundo que veio antes. Só que quem que é o ômega mais 1? O ômega mais 1 é todo mundo que veio antes do ômega, junto com o próprio ômega. Então, agora, isso aqui deixa eu colocar aqui. Quando eu marcar o ômega mais 1 aqui, o ômega mais 1 enquanto conjunto, ele é toda essa galera aqui para trás. O ômega mais 2 enquanto conjunto é essa galera toda aqui para trás. Então, embora a gente represente assim nessa fileira, vocês ainda estão me escutando? Sim, tá. Embora a gente esteja representando numa fileira, o melhor jeito é você pensar como se fosse uma caixa. Então, o ômega, aqui eu estou olhando a caixa de cima, é um cestinho, eu estou olhando esse cestinho de cima. Aqui dentro, o ômega é a cestinha que tem todos os naturais aqui, 0, 1, 2, 3, pá. Aí quando eu pego o próximo, se eu abro, o ômega mais 1 vai ser uma caixa que tem essa caixa e a própria caixa sem nada dentro, digamos assim. Então, ocorre que a gente vai podendo fazer isso. Então, o ômega mais 3, como conjunto, é a coleção de todo mundo que veio antes, e assim sucessivamente. Então, a gente capturou aí uma ideia de contagem que foi além das noções finitárias usuais. E aí, qual vai ser o pulo do gato? O pulo do gato, para a gente distinguir ordinais
de cardinais, dá para a gente ver por esses dois caras aqui, que é o seguinte. Vamos representar aqui o ômega. O ômega, então, é o carinha que tem 0, 1, 2, n, n mais 1, tarará. O ômega mais 1 é o cara que tem 0, 1, 2, reticências, tarará, tarará, reticências, e depois das reticências tem o ômega, certo? Como último elemento. Então vejam que como conjuntos ordenados, eles não têm a mesma estrutura, tá? Esse cara tem um último elemento. Esse aqui não. Sempre que você pega alguém, você consegue adicionar mais um. Esse aqui, depois que você pega o ômega, se você adiciona mais um, você escapou dele. Então, eles como ordem são diferentes. Então, eles são distintos enquanto ordens. Só que se a gente pensa no sentido que a gente falou no início de cardinalidade, eles têm a mesma cardinalidade. Porque basta a gente fazer isso. A gente pega o zero, manda no ômega, aí depois 1 no 0, 2 no 1, um 3 que está escondido aqui no 2, o N que está aqui vai num N menos 1, o N mais 1 vai no N, um N mais 2 que está escondido aqui vai no N mais 1, tá? Ou se preferir, para ficar mais fácil de expressar, ficaria melhor se tivesse feito ao contrário. Eu não ia precisar. A gente faz a objeção daqui para cá. Tanto faz. Mas para desenhar, acho que fica mais bonito. Manda o ômega no 0. Aí daqui. Fica até mais bonito para expressar. Você manda um cara no sucessor dele. 1 no 2. Aí o 2 no 3. Aí o n menos 1 no n. Eu não sei porque eu prefiro assim. Pessoas são estranhas, né? Tá, então, isso aqui dá para a gente uma objeção. Embora, em certo sentido, esse cara tenha mais um elemento, isso é manipulável. A gente consegue disfarçar isso. Então, enquanto ordens, isso aqui tem um tipo de ordem. E essa palavra tipo de ordem vai ter sentido preciso em breve. Esse cara tem um tipo de ordem que não é o mesmo tipo desse. Porque esse tem um último elemento e esse aqui não. Só que, quando a gente olha a relação de ter a mesma cardinalidade, eles têm a mesma cardinalidade. Então, se a gente quiser usar esses ordinais para representar a cardinalidade, a gente não vai usar esse para representar uma e esse para representar outra. A gente tem que escolher um dos dois. Porque eles têm que ter a mesma cardinalidade, já que tem objeção. Só que aí observa que, se a gente pega esse ômega, agora com esse ômega, estou aqui, 0, 1, 2, tararã, n, tararã. Você pega qualquer cara que é menor que ele, no sentido de pertencer a ele, alguém que é menor que ele é um número natural, m. E esse m vai ser 0, 1, 2, 3, até m menos 1. Não vai dar para a gente fazer uma objeção desse cara nesse. É um exercício. Não é a pior coisa do mundo de fazer, mas carece de alguma atenção. É um exercício legal de se fazer uma vez na vida, e eu não vou tirar essa oportunidade de vocês, de que não existe uma objeção desse cara para esse aqui. Tá?
No fundo, isso aqui, você vai... Essencialmente, o que a gente vai usar é que você não consegue uma objeção do M para o M mais 1. Tá? Ou para algum subconjunto próprio. Isso é tão canônico que tem até no Elon, que não é, enfim, parâmetro para fundamentos, mas ocorre então que o ômega, se vocês acreditarem nisso, o ômega ele não tem a propriedade que o ômega mais 1 tem. O Rígido está escrevendo alguma coisa. Enquanto ele escreve. O ômega mais 1, exatamente, ele escreve de uma maneira muito confusa. Tem um livro de teoria dos conjuntos que eu sempre indico, é o Iequinho, Hrabasek Yek, Introduction to Set Theory. Para mim, é o melhor livro de introdução à teoria dos conjuntos que tem. Inclusive, eu dei minha cópia pro Pedro e eu mandei os PDFs pro Lucas também, eu acho. Lá ele faz melhores. Mas o ponto a destacar é o ômega mais 1, ele está em bijeção com uma coisa que é menor do que ele. E o ômega não. O ômega não tem essa propriedade. O ômega não está em bijeção com nenhuma desgraça menor que ele. No futuro, daqui a alguns minutinhos, é isso que a gente vai usar para definir, para distinguir o que é um ordinal de um cardinal. Todos serão ordinais, mas cardinais serão tipos específicos de ordinal. Porque esse aqui tem uma ordem diferente, mas tem a mesma cardinalidade. Vocês conseguiram sentir isso? Então vamos lá, vamos para a definição de ordinal. Então, um conjunto... Não, laranja não. Laranja lembra o Amoedo. Então, um conjunto alfa é um número ordinal então é um número ordinal se essas duas coisas aqui acontecerem. Alfa é transitivo, alfa for, né? Enfim. Se o alfa é transitivo, isso aqui significa que se x pertence a alfa, então x está contido em alfa. Em outras palavras, isso aqui diz que se x pertence a alfa e y pertence a x, então y pertence a alfa. Daí o termo transitividade. Tá? Então, um conjunto é transitivo se além de conter, se ele contém um elemento, então ele também contém os elementos daquilo que ele contém. Tá? Vai ficar claro quando a gente ver os exemplos. E a outra é que isso aqui, quando a gente olha a relação de pertence, a relação pertence, né? Não de pertence. É uma boa ordem estrita. O que significa ser uma boa ordem estrita? Tá? Ela vai se comportar como sendo uma ordem, mas não no a gente quando pensa em ordem, pelo menos eu gosto de pensar em ordem parcial, que tem o menor é igual. O pertence, ele não vai ser uma ordem tipo o menor é igual. Vai ser uma ordem tipo o menor. Então, vai ter que acontecer, como eu não falei aqui que é uma ordem estrita, eu vou colocar aqui. Para todo x que pertence a alfa, x não pertence a x.
Tá? Isso aqui está traduzindo esse tipo de coisa. 1 não é menor que 1. Tá? Isso aqui é ela ser irreflexiva. Irreflexiva, o nome dessa propriedade em geral é irreflexiva. A outra propriedade é a assimetria, que é isso aqui. Se x pertence a y, então y não pertence a x. Tá? Isso aqui está traduzindo aquilo que a gente conhece de que se 1 é menor que 2, o 2 não é menor que 1. Tá? Quando a gente tem o menor é igual, se as duas coisas acontecem é porque eles são iguais. Tá? Então, a assimetria diz para a gente que não vai, se acontece um, não vai acontecer o outro. Tá? O que está em conexão com a irreflexividade. Tá? Como x não está relacionado com x, tá? Depois a transitiva é igual, x pertence a y, z implica x pertence a z, a gente vai querer que isso aconteça. Então, essas três significam dizer que ele é uma ordem estrita. Então, essas três condições dizem para a gente que é uma ordem estrita. O ser boa ordem diz o seguinte, para todo... Se você tem S contido em alfa, e esse S é diferente do vazio, então existe um S que pertence a S, tal que tal que para todo x que a gente pegar em alfa, opa, não é em alfa, não. Para todo x que a gente pegar em S, ou x é igual a S, ou S pertence a x. Então, em outras palavras, o que eu estou falando é que todo conjunto não vazio, todo subconjunto não vazio de alfa, tem um menor elemento. Tá? É que, para fazer mais sentido o menor elemento, pelo menos para mim, eu teria que usar a relação pertence ou igual. Tá? O menor é igual, no caso. Mas aqui o caso é, se o subconjunto é diferente de vazio, tem alguém dentro dele, desse subconjunto, tal que todo mundo do subconjunto que você pega, ou é ele mesmo, ou é esse mesmo pontinho que você pegou, ou então é alguém que é maior que ele na relação, alguém que contém ele como elemento. Tá? Então isso é você dizer que é uma boa ordem estrita. Tá? Se em vez do pertence eu colocasse contido ou igual, aí o contido ou igual ele vai ser o menor ou igual na relação dos ordinais, mas não vem ao caso. Então, um conjunto alfa que satisfaz essa monte de tranqueira é o que a gente chama de ordinal. E a gente já viu um monte. Tá? Então, exemplos, que aí vai deixar claro o que cada condição quer dizer. Então, quando a gente pegou o zero, chamou de vazio, nota que se x pertence a vazio, então x está contido em vazio, pela vacuidade. Para que isso aqui fosse falso, deveria existir um x que pertence ao vazio, tal que, não importa tal que, não existe x que pertence ao vazio, acabou. Tá? O vazio não tem elementos, então ele é transitivo. Então,
Oh, droga. Transitivo, ok, por vacuidade. Agora, quando a gente considera a relação de pertence no vazio, a relação de pertence no vazio é uma boa ordem estrita. Ela é uma boa ordem estrita porque, para não ser, deveriam existir elementos no vazio que negam alguma dessas coisas. Mas não há elementos no vazio que neguem alguma dessas coisas. Portanto, que bom, também é uma boa ordem. Então, zero é um ordinal, é um número ordinal legítimo. Tá? Ele satisfaz a definição de ser um número ordinal. Agora, suponha que você tem alfa ordinal. Então, é um conjunto alfa, que ele é transitivo, e tal que a relação de pertence, quando você bota a relação de pertence entre os elementos dele, dá uma boa ordem estrita. Então, se ele é ordinal, se alfa é ordinal, então quando você fizer alfa mais 1, lembrando que isso é só uma abreviação para isso, essa disgreta aqui também é ordinal. Então, vamos verificar. Tem que ser transitivo. Então, se x pertence a alfa mais 1, então a gente quer verificar que o x está contido em alfa mais 1. Só que como o alfa mais 1 é a união disso, então a gente tem duas coisas. Então, ou x pertence a alfa, ou x é igual a alfa. Tá? Porque ou x está aqui, é um elemento daqui, ou é um elemento desse conjunto unitário. Mas para ser um elemento do conjunto unitário, só pode ser ele mesmo. Então, no primeiro caso, se x pertence a alfa, então o x está contido em alfa, porque o alfa é um ordinal e é transitivo. Então, ele é um subconjunto do alfa. Mas o alfa, ele está contido em alfa mais 1, porque o alfa mais 1 é alfa unido com alguma outra porcaria. Portanto, está contido. Agora, se x é igual a alfa, novamente, o alfa está contido em alfa mais 1. É isso aqui. Então, isso aqui. Ó. Tá? Então, o sucessor de um ordinal é transitivo. Agora, a gente só precisa verificar que é uma boa ordem estrita. Então, para verificar que é uma boa ordem estrita, a gente pega x, y, z que pertençam a alfa mais 1 e prova que valem essas quatro condiçõezinhas. Tá? Bom, vejam que se o x que a gente pegou já estava no alfa, então, como o alfa é uma boa ordem estrita, então x não pertence a x. A outra possibilidade, a gente está verificando essa condição aqui primeiro. Essa aqui. Que é para todo. Cadê? Que é para todo x, o x não pertence a ele mesmo. Agora, se o x é igual a alfa, então o alfa não pertence a alfa. Você pode usar. Tá, vamos usar aqui regularidade, é mais fácil. Essas duas coisas saem da regularidade. Pronto. Nenhum conjunto pertence a si mesmo, então, em particular, aqui acabou. Pelo axioma da regularidade, isso aqui nunca vai acontecer. Agora, se a gente tem x pertencente a y, certo?
a gente quer concluir que não é verdade que o Y pertence ao X. Tá? Aí, bom, se o Y... Aí a gente vai vendo os casos. Se, por exemplo, se o Y pertence ao alfa, então o Y não pertence a X, porque isso já valia em alfa. Já valia em alfa. Porque alfa é ordinal, é a nossa hipótese. Agora, outra situação é o Y ser o próprio alfa. Se o Y é igual a alfa e acontecesse de que o alfa pertence ao X, então, como alfa é transitivo, lembra que ser transitivo é se pertence, então está contido. Como o X pertence ao Y, e o Y, em particular, a gente pegou isso tudo dentro do... Como X pertence ao Y e o Y é alfa, significa que o X está contido em alfa. Pela definição, pois o alfa é transitivo. Então, todo elemento do X pertence ao alfa, em particular o alfa. Então, a gente teria alfa pertencente a alfa, o que não pode acontecer. Tá? Então, isso mata o segundo item. O terceiro item é a mesma coisa. Tá? Oi, estão me ouvindo agora? Eu vi que eu caí. Será que se o S está contido em alfa mais 1 e ele é diferente de vazio, então existe um Szinho dentro dele que vai ser o menor elemento. Só que, vejam, tem dois casos. Se esse S interceptado com alfa, o alfa mesmo, é vazio, se o S interceptado com alfa é vazio, isso significa que o único modo do S estar contido em alfa mais 1 e não ter nenhum dos elementos do alfa, não, minto, perdão. Não, é isso mesmo. Para ele ser não vazio, tá, é isso. Porque lembrem-se, o alfa mais 1 é o alfa união alfa. Então, para que o S seja um subconjunto do alfa mais 1, se ele não intercepta o alfa, ele só pode ser esse cara aqui. Tá? E aí, bom, o menor elemento dele é esse alfa, a gente já encontrou. Agora, se S inter alfa é diferente de vazio, então isso aqui é um subconjunto não vazio de alfa.
Portanto, existe um S que pertence a S interalfa, tal que para todo x que a gente pega em S inter alfa, ou esse x é o próprio S, ou o S pertence ao x. Então, como o único outro possível candidato vamos escrever assim. Nossa, ficou parecendo sex, né? Deixa eu escrever melhor isso aqui. Agora que está aparecendo. Mas, como o S ele está contido em S unido com alfa, ou seja, aqui a gente encontrou o menor elemento da interseção. Tá? Poderia ser que quando eu ignoro a interseção, já que eu quero mencionar, é que a gente quer encontrar um menor elemento do S. Aqui a gente encontrou o menor elemento do S interalfa. Só que quando a gente olha o S, a única coisa que, sem interseção, a única coisa que poderia ter a mais é o alfa. Tá? Então, esse menor elemento que a gente pegou aqui, vejam que ele, para todo x que você pega nessa interseção, ou o x é o próprio S, ou o S pertence ao x. Então, se porventura o S contém o alfa, então esse S que você pegou, como ele pertence à interseção, ele também pertence ao alfa. Então ele pertence a todos os possíveis, ele é menor que todos os possíveis elementos do S, exceto ele mesmo, que aí é esse caso aqui. Então, o que a gente fez aqui foi mostrar que se alfa é ordinal, então alfa mais 1 é ordinal. Ou seja, como a gente sabe que 0 é um ordinal, um corolário disso aqui, cadê? Onde é a outra folha aqui? O que está aqui? Tá, enfim, depois eu arrumo a ordem. Um corolário disso é que deixa eu escrever direitinho. Corolário, se n pertence a ômega, então n é ordinal. Tá? O que eu faria agora, o próximo passo, seria mostrar isso aqui. Um leminha. Se O, diferente de vazio, é um conjunto de ordinais, então a relação pertence é uma boa ordem estrita. Estrita sobre O. Tá? A prova disso é um pouco mais chata, porque ela tem vários leminhas, mas eles estão todos feitos no IEquinho, ingredientes para essa prova. Tá? Eu vou falar assim. Se você pega dois ordinais, tá? Então, se você pega alfa e beta ordinais, alfa e beta ordinais. Então, ou alfa é igual a beta, ou alfa pertence a beta, ou beta pertence a alfa. Tá? Certo. Então, ok. E esses ou são exclusivos. Tá? É um ou com bolinha. Então, possivelmente isso é uma coisa que você usa. Então, com isso aqui, é relativamente fácil mostrar que a relação de pertence num conjunto de ordinais
vai ser uma ordem estrita. Para mostrar que é uma boa ordem estrita, o que a gente faz? A gente pega um S contido em O, tal que o S é diferente de vazio, certo? Como ele é diferente de vazio, existe um alfa ordinal que pertence ao S, tá? Aí a gente vai e olha, daí a gente olha para esse cara aqui, S interseção com alfa. Essa interseção com alfa pode ser vazio ou pode ser não vazio. A impressão está digitando. Ah, não, tá, prossigo. Então, esse cara, em particular, ele é um subconjunto do alfa. Daí, bom, como o alfa é um ordinal e é bem ordenado, de duas uma. Ou isso aqui se isso aqui for não vazio, vai ter um menor elemento dele por estar dentro do alfa. A gente vai usar que o alfa é bem ordenado e vai pegar um menor elemento dele, e aí mostra que esse menor elemento é o menor elemento na ordem maior. Se a interseção for vazia, é porque esse alfa já foi o menor elemento que você pegou. O alfa vai ser o menor elemento. Tá? Tem uns truquezinhos, mas essencial, não é a pior coisa do mundo. Ah, tá. Esse O aqui, ele tá. Isso, quando eu coloquei esse pontinho, é que somente uma dessas coisas acontece, tá, pessoal? Então, somente uma. Obrigado pela observação. Somente uma. Ou alfa é igual a beta, ou alfa pertence a beta, ou beta pertence a alfa. Mas, enfim, uma vez que a gente se convence de que um conjunto de ordinais é bem ordenado pela relação de pertence, o corolário automático é que ômega ele é um ordinal. Porque ele é um conjunto de ordinais estritamente bem ordenado pela relação de pertence, pelo que a gente discutiu, e ele é transitivo pelo modo como os elementos dele são. Porque se n pertence a ômega e m pertence a n, então esse cara aqui é um dos números naturais anteriores. Tá? Então, m pertence a ômega. Como que se faz a prova disso? Por indução. Tá? A gente mostra que isso vale para o zero. Tá? O zero pertence a ômega e todo elemento do zero está em ômega. E aí, supõe que vale para um certo n e mostra para n mais 1. Tá? Isso aqui é um bom exercício de indução, mostrar que o ômega é transitivo. Tá? Finalmente, e aí eu vou acabar dando a definição das coisinhas. A gente diz que um ordinal, então seja alfa um ordinal. A gente diz que alfa é ordinal sucessor se existe um ordinal beta. Vou escrever assim. Beta pertencente à classe própria dos ordinais. Futuramente, a gente vai se permitir fazer isso. Existe beta ordinal, tal que o alfa é igual a beta mais 1. Ordinal sucessor. A gente diz que alfa é ordinal limite se alfa não é sucessor. E, finalmente, alfa é cardinal
se não existe beta menor que alfa, beta menor que alfa aqui é beta pertence a alfa, tá? Tal que não existe um cara assim com bijeção de beta para alfa. Tá? Então, recapitulando, ordinal sucessor é um ordinal que é sucessor de algum ordinal anterior. Um ordinal limite é aquele que não é sucessor de ninguém. Tá? Por exemplo, o zero, ele não é sucessor de ninguém. E o ômega, tá? Porque se você pega um cara que é menor que ele, um N natural, o N mais 1 ainda é natural e não é ele. Tá? Finalmente, um ordinal é cardinal se não tem nenhum ordinal menor do que ele que admite uma bijeção com ele. Tá? Então, todos os números naturais são cardinais. Porque se você tem um ordinal menor que outro, você não consegue fazer uma bijeção entre os dois. O ômega também é um cardinal. Por aquele exercício de fé que eu falei, que tem no Elon, aquela desgraça toda. Ômega mais 1 não é cardinal. Porque existe um ordinal menor que ele, que é o ômega, que está em bijeção com ele. Então, em certo sentido, isso deu essa definição dá para a gente um algoritmo, por assim dizer, que permite para a gente pegar um ordinal isso aqui é um cardinal, isso aqui não. Mas então, no fundo, você está olhando para todos você tem uma classe de conjuntos e você tem um método de determinar, sem usar a axioma da escolha, se ele é um cardinal ou não. Daí o problema de você dizer que um dado cardinal é a cardinalidade de um certo conjunto qualquer, aí você vai precisar do axioma da escolha. Mas você dizer o que é um cardinal, não precisa. Tá? Depois, então, semana que vem, eu vou só dizer certinho o que é a cardinalidade de um conjunto, o que é a cardinalidade de um ordinal, tá? É sutil, mas diferente. E aí a gente já entra no axioma da escolha. Mas acho que para hoje é isso. Então, eu vou pausar brevemente o vídeo e aí